Olá, meu amigo e amiga. Para você que gosta de se manter atualizado em relação às coisas que acontecem no mundo e principalmente aqui no Brasil, hoje nós temos notícias muito interessantes e muito importantes porque afetam a nossa realidade concreta. Como, por exemplo, os noticiários no âmbito da economia. Estão mostrando algo que está acontecendo que, se essa tendência se mantiver, nós teremos um impacto muito grande na nossa realidade concreta. Me refiro à queda do dólar aqui no Brasil, né? Os jornais todos noticiaram, deram destaque, que o dólar fechou em 5,20 ontem. Dólar cai a 5,20, menor valor em quase 2 anos. Ibovespa sobe 1,79 e renova recorde. E hoje, o que nós estamos observando? É que essa tendência se mantém, porque a cotação do dólar já baixou mais do que 5,20, já está em 5,18. Vamos ver como é que vai ficar até o final do dia, né? Dólar opera abaixo de 5,20 à espera de decisões de juros e Bovespa sobe aos 184 mil pontos, ou seja, um novo recorde em cima de recorde. Então, isso afeta a nossa realidade até que ponto? Bom, se o dólar continua a cair, os preços das coisas que o Brasil importa, por exemplo, insumos para a fabricação de alimentos ou para a produção de alimentos, faz com que os preços tendem a ter uma queda também, diminuindo a inflação no nosso país. Os combustíveis, necessariamente, como a política da Petrobras ainda está atrelada aos preços internacionais, faz com que também os preços aqui no Brasil caiam. Isso é bom para todo mundo, porque isso ativa a economia aqui do nosso país. O nosso grande entrave ainda continua sendo a política de juros do Banco Central, que, se mantiver ainda essa taxa de 15%, de fato vai continuar a atrofiar o nosso país. Isso merece debate, isso merece questionamento, porque é um absurdo o que acontece. Isso afeta a dívida pública no nosso país, afeta uma série de fatores, mas, como nós sabemos, o Banco Central, há muito tempo, ele é comandado por representantes de banqueiros. E os banqueiros têm seus porta-vozes nos grandes veículos de comunicação. Então, eles não atacam esse tipo de excrescência que acontece aqui no Brasil. Não há justificativa racional para que isso aconteça. No entanto, os veículos de comunicação, eles fazem essa empulhação, eles empurram o tempo todo para a opinião pública, reforçados ali pela direita e pela extrema-direita, que essa é uma coisa irreversível, que essa é a realidade. O Brasil tem que fazer isso. E aí eles usam uma chantagem, né? Tem que cortar dinheiro dos pobres, o governo federal tem que fazer um ajuste fiscal. Então, eles ficam com essa chantagem. Enquanto o Brasil não segue um modelo radical, que é o modelo que está sendo aplicado na Argentina, então nós ficamos reféns diante dessa lógica cruel, essa lógica nefasta, né? Enfim, mas esse ano a gente vai ter muito espaço para debater, porque é um ano eleitoral. Bom, vamos conferir. Justiça nega pedido do Banco Master e mantém suspensão de repasses do Rio Previdência. Estado fala em estelionato. Os gestores do Estado do Rio de Janeiro estão dizendo que foram vítimas de um golpe, né? Gente, olha só, nós estamos vendo que os veículos de comunicação estão batendo firmemente nos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente no Dias Toffoli. Ontem eu comentei com vocês que, do ponto de vista de uma reflexão sobre o funcionamento das instituições, seria um debate muito positivo se questionar os privilégios do Poder Judiciário, as distorções do Poder Judiciário, o compadrio, os familiares, o tráfico de influência. Isso em todos os poderes da República, mas principalmente no Poder Judiciário. Mas vocês acham que os veículos de comunicação eles querem aprofundar essa discussão ou eles sobrevivem melhor fazendo a pressão no Supremo Tribunal Federal, tendo ministros como reféns, aturando as iniquidades, as imoralidades, os compadrios? Porque, no final da história, o Supremo Tribunal Federal nunca contraria grandes interesses econômicos. Infelizmente, essa é uma lógica que tem seguido aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Mas nós todos temos que reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, foi que permitiu que nós estivéssemos aqui, ainda vivos nesse nosso espaço. Porque se essa gente da extrema-direita tivesse conseguido vencer, a incerteza seria uma... Vocês imaginem só o Brasil governado com alguém que fosse um capacho, uma longa-manos, como a gente fala no direito, né, do Donald Trump. Como está acontecendo, por exemplo, na Argentina, um país que virou uma colônia, virou uma balbúrdia. Eu vou mostrar aqui para vocês algo que está acontecendo.
que tem que servir como alerta para todos nós, porque essa gente toda faz da mentira a sua ferramenta principal de propaganda. Bom, e os veículos de comunicação, eles poderiam ir atrás, por exemplo, das prefeituras e governos estaduais que botaram grana grossa no Banco Master. Eles estão esquecendo o roubo, né? Eles estão esquecendo o roubo, o assalto, o prejuízo, estão indo em cima dos magistrados. Então, muita calma nessa hora, porque eu estou vendo muita gente embarcando nessa onda e fazendo coro com a Malu Gaspar, as Malus Gaspares da vida. Muita calma nessa hora, porque tem interesses ocultos no meio dessa história, e a gente vai ver também que vai começar um abrandamento em relação aos ataques aos ministros da Suprema Corte, e vamos ver se as mesmas intensidades de cobertura jornalística recairão sobre a ladroagem, o tráfico de influência que recaíram sobre essas prefeituras e governos todos. Quais estados e municípios mais investiram no Banco Master? Gente, é um monte de prefeitura e governo do estado, todos eles de direita, bolsonaristas, neoliberais ou liberais. Essa gente toda ficou envolvida num grande lobby, porque isso não tem geração espontânea. Ninguém pega dinheiro de um governo e joga num banco, sobretudo um banco que já tinha a reputação, inclusive advertências formais de órgãos de controle, que era um banco que estava em dificuldade, que poderia gerar prejuízo. Então rolou dinheiro, não tem como a gente imaginar de outra forma. Isso aí não foi comportamento republicano. Agora, os veículos de comunicação não estão jogando luzes sobre isso, né? Porque vai atingir o seu Ibanez, bolsonarista, vai atingir o seu Cláudio Castro, bolsonarista, prefeitos bolsonaristas, gente de direita, enfim. Então, pergunto para vocês, vocês acham que com um monte de deputado do PL, do Republicanos, enfim, desses partidos, União Brasil, os partidos de direita, que vai ter alguém querendo fazer uma CPI do Banco Master na Câmara Federal? Então, alguns fazem um discursinho, né, bem hipócrita, que querem fazer investigação, mas não querem não. O que a gente vê são os braços dessa gente mentirosa fomentando a extrema-direita. Ontem eu mostrei para você essa coluna aqui do Andresa Matias, né, com André Saldares e Valentina Moreira. O encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro, do Banco Master, né? Veja o vídeo. Só que não teve vídeo nenhum. Isso aí foi uma fake news gigantesca, mas isso bastou para que a extrema-direita toda reproduzisse nos seus canais esse tipo de coisa. Bomba! Moraes é visto na casa de Vorcaro junto com o dono do BRB. Não teve Moraes no banco. Esse vídeo aqui, quase 400 mil visualizações, né? Isso é para falar só de um canal. E o Moraes veio a público. Moraes nega encontro com o ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro. Suposta reunião foi noticiada pela imprensa. Gente, é uma coisa infame, né? Mas tem alguns veículos de comunicação que não mordem a isca. Por exemplo, o Metrópolis publicou isso, mas os outros veículos falaram, opa, peraí, não vou dar vazão a isso não, porque há muita forçação de barra, né? Então o ministro Alexandre de Moraes deu uma sapatada nesse tipo de informação falsa que já está rodando por todos os lados, né? Campos Neto sabia dos problemas do Master, mas evitou intervir no banco em seu último ano no Banco Central. Então, é o seguinte, querem fazer CPI? Vamos fazer CPI para investigar mesmo. Agora, o Poder Judiciário não está imune a críticas, mas nesse momento a gente está vendo um grande assodamento com interesses aí que nós não conseguimos identificar muito bem, né? Vamos agora aos outros estelionatários. Loja de Flávio Bolsonaro recebeu 1.512 depósitos em dinheiro entre 2015 e 2018. Então, essa figura, com esse milagre, né, é um milagre maior do que a queda do dólar e a bolsa aqui no Brasil. Ele não consegue explicar esses 1.512 depósitos. Claro que ele não consegue explicar, porque se ele for explicar legitimamente, ele vai explicar o seguinte, não, isso era fruto de ladroagem mesmo. Meu gabinete operava com ladroagem, com desvio de dinheiro público de funcionário para minha conta, ou para minha loja, né? É o que ele teria que falar. Mas essa criatura está desfilando fora do nosso país, atacando a reputação, a honra do presidente da República, cometendo crime. Diz que o presidente é um antissemita, né? Pratica antissemitismo. Então, eu sugeri ontem, eu participei de um debate lá no DCM, no canal dos meus amigos do DCM, e eu falei, gente, o governo, a Advocacia Geral da União, tem a obrigação de mover uma ação criminal e uma ação civil contra o senhor Flávio Bolsonaro pelo cometimento de crime. Porque isso tem que ser mostrado que ele é um falsário, ele é um mentiroso, ele divulga mentiras e ele terá que ser condenado por esse tipo de comportamento, porque a imunidade parlamentar dele não garante que ele possa sair pelo mundo afora falando essas estupidezas todas, né? E é o seguinte, a mentira é um negócio que
Quando a gente vê o Donald Trump, que faz da mentira ali, ele nega coisas que você está vendo, né? Você vê a mulher sendo assassinada ali, ele diz que a mulher que atuou contra um policial. Quando a gente vê outra cena de uma pessoa sendo assassinada, também sendo eliminada, um enfermeiro nos Estados Unidos, e eles dizem, não, o cara estava armado, o cara que ameaçou os outros. Enfim, eles contrariam as imagens, é porque eles não têm pudor nenhum em mentir. E aí, um dos principais mentirosos aqui na América Latina se chama Javier Milei. Ontem, o canal Destape da Argentina mostrou aqui uma coisa que achei tão grotesca, gente. Essas mentiras que o Milei conta de ter diminuído a pobreza na Argentina e que muitas pessoas acreditam aqui. Então eles estão falando de um milagre. Como ele, assim, rapidamente, ele está tirando milhões de pessoas da miséria na Argentina com a atividade econômica na Argentina em frangalhos, né? Vamos ver aqui, acho que dá para a gente acompanhar. Fala aí, meu amigo. Con el Nobel de Economía que le van a dar a Milei, esto tiene que ver con eso. Yo creo que acá pasa a ser candidato en serio Milei, con esto que les voy a mostrar ahora. Ustedes me tienen que seguir, porque tiene que ver también con lo que dijo en las últimas horas Javier Milei. Pero yo quiero ir mostrándoles fecha a fecha los números de Milei. Vamos a empezar con este tape de... Então eles vão mostrar data a data o que o Milei fala sobre diminuição da pobreza na Argentina. Vamos lá. Presidente de la Nación, escuchen bien, 20 de diciembre de 2024. Miren lo que decía y vamos a ir repasando video a video. Mirá lo que decía Milei. Y es que estamos haciendo caer la pobreza cerca de 20 puntos. Y la indigencia pasó de niveles de más del 20% a niveles entre el 8 y el 9%. Es decir, en los últimos meses, además, sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. 20 Então, em dezembro, ele tinha tirado 8 milhões de argentinos da pobreza. de diciembre, ya Milei había sacado 8 millones de personas de la pobreza. En un año de Exactamente, 20 de diciembre. Mirá lo que decía. Sí, con eso Ya ya, está el para el Nobel. Nobel. Sí, ya está. Pero pará. ¿Vos decís que está para Nobel? Y 8 millones en un año, ¿quién lo logró? Mirá lo El que Jabo. decía en enero de 2020. Já estavam os jornalistas já pressionados, né? 8 milhões, né, em um ano, olha. 25. O sea, A ver. un mes después de haber dicho que había sacado 8 millones de la pobreza, el 8 A gente tira 8 milhões de pessoas da pobreza em um ano, hein? Olha. de enero de 2025, Milei decía esto, mira. Sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. En un año. Bien. Aí já passou para 9 milhões. Ya sumó. Bueno, Un che, mes en un millón. Es un millón por mes, está bien. pero viene bárbaro. Sí, sí. Wow. Escúchame, el 9 de junio de 2025, 5 meses después, mira lo que decía Milei. La pobreza cayó al 35%. Es decir, que los desalmados liberales bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones de personas Vamos, de la caramba. 10 milhões, eles até brincam, né? Tira 10 milhões da pobreza. Vaya que las ideas de la libertad funcionan para todos y en especial para los que menos tienen. Mirá lo que pasó el 9 de agosto de 2025. Mirá que dijo Milei. La caída de la pobreza al 31, no la mostraron. La caída de la indigencia a 7%. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. No lo muestran. ¡Vamos, carajo! Vamos, ahí repuntó. Recuperó, Ahí repuntó, recuperó. Pero pará, porque el 19 de septiembre de 2025, o sea, un mes después, Javito sigue, mira. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Vamos. Me están diciendo que hay más. El 3 de diciembre de Passou para 11 milhões, passou para 12 milhões. O cara é um fenômeno, né? 2025 eran más. Mira. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. 13 milhões. Bien. ¿Ustedes se fijaron? Pará porque diciembre no terminó. 31 de diciembre de 2025. Ah, bien. Le sumo uno más, mira. Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Y estamos ¿Quiere uno más? empezando. ¿Hay uno más? No, no hay uno. No, 31 de No, diciembre no ya puedo, está. no puedo. No, no. Pero pará, Ya o sea, está. ¿Sabes que me están diciendo que hay uno más todavía? No, 22 de enero de verano no. 2026. claro. Ayer, mirá. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Oh. Es decir, entonces, Eso es digo, ¿qué extraordinario. quiere decir? En 22 días de enero, 1 millón de personas. E tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita. Quando a gente viu o Tarcísio de Freitas, também outro estelionatário político, né? Elogiar o Milei, nas mãos de criaturas assim que a gente corre risco de cair se a gente não combatê-los, né? É por isso que eu estou aqui e mais tarde eu volto, tem muita coisa acontecendo, vamos ver como é que está a economia, como é que fechará a economia no final do dia, né? Um grande abraço, gente, até lá, tchau!